Olá pessoal, está começando mais um Craquete em Cena, aqui num cenário um pouquinho diferente. Estamos aqui no Vale Comics, estivemos aqui o dia todo cobrindo o evento. A gente fez várias entrevistas, imagens e tudo mais. Qual foi a emoção, Welby, de estar aqui neste evento? Não é a primeira vez que a gente vem no Vale Comics, mas estamos aqui presentes de novo, não é? É verdade, Carlos, não é a primeira vez que a gente vem aqui, já é a minha segunda vez, mas o evento tem já mais de 7 edições. E a emoção é a mesma da minha experiência na primeira vez. Eu fiquei apaixonado pelo desfile de cosplay, eu fiquei apaixonado pela praça de alimentação e eu fiquei apaixonado também pelos jogos eletrônicos que há uns 20 anos mais ou menos que eu não jogava. Uau, ele curtiu mais do que a gente, pelo visto, que eu fiquei trabalhando aqui o tempo todo. E você, Denis? Tua primeira vez, não é? Gostou da experiência? Foi uma experiência muito boa. Como você disse, foi a primeira vez. Realmente aqui tinha de tudo, né? Como tá tudo fechando, mas tinha de tudo. Tinha gibi, que no caso era mangá, tinha cosplay, teve música, ainda tá tendo, na verdade, né? Ainda tá tendo. E a gente vai mostrar um pouco disso com entrevistas, imagens e tudo mais. Segue aí o pessoal de casa. Convidada, vencedora do circuito cosplay, finalista da WCS e YCW, entre outros concursos, e cosplayer há mais de 17 anos. Oh, rapaz! Olá pessoal, estamos aqui no Vale Comics e aqui comigo está a Inuki, que vai fazer aqui a parte dos jurados no evento. Conta um pouquinho da sua história, do seu envolvimento com os cosplay e como você chegou até aqui. Bom, gente, meu nome é Inuki Prince. Eu tô ali no cosplay há 17 anos e atualmente eu trabalho como jurada cosplayer, como atração em eventos pelo Brasil e fora do Brasil também. A minha história com cosplay começou há 17 anos atrás. E o cosplay é uma coisa muito importante na minha vida que me ajudou a meio que formar quem eu sou, a formar meu caráter e minha carreira. Então é realmente uma coisa que eu gosto muito e muito importante para mim. A gente estava conversando um pouco antes aqui da entrevista, você estava ressaltando essa importância pessoal que o cosplay tem e é uma coisa que você gostaria muito de passar para as outras pessoas, né? Sim. Essa conexão, né? Esse enriquecimento pessoal através desses personagens que a gente se afeiçoa na ficção. Como é um pouco disso? Então, a maioria dos cosplays que eu faço são personagens que meio que agregaram alguma coisa em mim. Então, ou me deram alguma lição de vida, ou me ensinaram algo. São personagens que eu tenho particularmente vontade de homenagear de alguma forma. Tanto o personagem, às vezes a história, né? A minha relação com o cosplay é mais voltada para isso, né? É uma coisa muito mais pessoal. Tem a parte estética, existe a parte estética, mas para mim o cosplay é muito mais voltado para isso. Como eu comecei o cosplay já tem bastante tempo aí, ele também é voltado para um hobby que ensina e desenvolve muito as pessoas, né? Você está comentando também um pouco antes da sua formação, né? Fala um pouquinho de como a sua formação mesmo, pessoal, estudando, e isso impacta positivamente na hora de você produzir o teu cosplay. Então, como eu estava falando antes de eu começar a fazer cosplay, eu queria ser veterinária e bióloga, né? Aí eu comecei a fazer cosplay, acabou que eu sou formada em design de moda, eu sou maquiadora especializada em efeitos especiais e eu sou atriz. Então, toda essa parte, eu me senti atraída quando eu comecei a fazer cosplay, para aprimorar o cosplay. E hoje em dia, com tudo isso que eu sei, todo esse currículo que eu tenho, ele me ajuda tanto a confeccionar os meus cosplays, por exemplo, a parte de design de moda, me ajuda com tecido, me ajuda com material, com modelagem, ajuda com toda essa parte. Quanto na parte de julgar mesmo, né? Então, me ajuda a confeccionar os meus cosplays e me ajuda também a julgar em concurso, por exemplo, a dar workshops, a falar em palestras para as outras pessoas. Então, o cosplay me ajudou a traçar a minha carreira.
E falando em carreira, você também já comentou um pouquinho comigo que você já foi até para fora do país fazer eventos e tudo mais, eu né? fiz alguns eventos fora do país, eu julguei alguns eventos fora do país, Argentina, Equador, Chile, vários aí nesse caminho todo, a maioria na América do Sul, França, e foi muito divertido. Cada lugar que você vai é um estilo de cosplay diferente, né? Cada um tem o seu tipo de apresentação, mas todos eles são muito empolgados em fazer um cosplay. Eu acho que o cosplayer, a energia do cosplayer está em todo lugar, não importa qual lugar do mundo ele está, todos eles têm a mesma energia. É a mesma energia que eu imagino que dos filmes, né? Desse universo geek, pop, né? É uma Sim. coisa universal, né? Acho que não Sim. tem barreiras culturais nesse sentido, Sim, né? sim. O cosplay acaba entrando nisso também, né? Sim, acaba entrando nisso. Todo mundo, às vezes você nem fala a mesma língua que a pessoa, você olha no olho dela, bate aquela identificação, você tá com a mesma camiseta do mesmo personagem, você já tem um amigo ali. Você nem consegue falar a mesma língua que a pessoa, mas você já tem um amigo ali, entendeu? Você também comentou um pouco antes dessa importância dos personagens na hora de você escolher, né, qual personagem você vai homenagear, né? O quanto esse personagem é importante pessoalmente para a pessoa se identifica. Como é essa relação pessoal entre esse personagem de ficção e a pessoa que está aí, digamos, trazendo um pouquinho disso para a vida real através aí dessas roupas, desse retrato? Então, eu posso falar tanto de uma forma pessoal quanto de uma forma de relato de amigos. Existem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que animes ou personagens ajudaram elas a passarem por momentos muito difíceis na vida delas. E aí a pessoa se encantou por aquele anime, aquele personagem, aquela mídia, não só anime, filme, série, e decidiu homenagear aquela mídia ou aquele personagem. E essa relação, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem no cosplay, porque é pura gratidão, assim. Você tá tentando fazer o seu melhor por uma coisa que você realmente ama, que tentou te ajudar ou te ensinou algo no momento que você precisava muito. E falando nisso, né? Como foi esse teu início? Qual foi o primeiro personagem que você se afeiçoou e pensou, não, eu quero me transformar nesse personagem? Meu primeiro personagem foi há muito tempo atrás, há 17 anos atrás. Não tem foto, que bom que não tem foto, que ficou horrível. Não, infelizmente, que eu gostaria de ter os registros. Que bom que não tem foto. Foi a Hermione Granger de Harry Potter. Uau! Na versão do Cálice Então, de Fogo. agora eu lamento mais ainda que não tenhamos essas fotos. Deveríamos ter essas Eu fotos. era muito, Vídeos. muito Potterhead. Ainda gosto bastante de Harry Potter. Só que eu não sabia que existia cosplay no Brasil. Eu sabia que existia cosplay, mas eu não sabia que existia no Brasil. E eu comprava uma revista chamada New Tokyo na época. Sim, eu lembro dessa revista. E aí nessa revista eu comecei a ver que tinha cosplay. E aí eu comecei a querer saber onde. E aí quando eu descobri onde, pronto, fui. Foi. E aí nunca mais parei. Literalmente encontrou um novo universo de magia, né? Sim. Literalmente, né? E a partir disso, qual foi a tua evolução? Você pegou gosto já imediatamente ou demorou um pouquinho, para fazer outros? Então, a minha história com anime, videogame, série de fantasia, filme de fantasia, tudo vem desde pequena. Desde os 3 anos de idade, minha mãe já estava me pondo para assistir anime, então eu sempre gostei. Ou seja, há 17 anos atrás, né? Não, um pouco mais. Eu tenho 20. 25 anos há alguns anos, vamos dizer assim. E aí eu tinha essa história já com esses personagens. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, assim. Eu gostava de magia, e as princesas da Disney, as histórias. E aí, quando eu descobri o cosplay, eu brincava muito de faz de conta. E aí, quando eu descobri o cosplay, eu descobri que era uma coisa que eu podia fazer, que eu não era louca, eu não estava sendo excluída, que existiam outras pessoas que faziam. Porque há tempos atrás, você ser nerd ou geek ou gostar de anime, por exemplo, na escola, você sofria bullying. É bom, a gente que tem 25 anos, Alguns anos, a gente lembra desse período, que era um pouquinho mais difícil. não era legal ser geek ou nerd na escola. Não hoje, era. hoje é mais legal. Hoje é cool. Hoje é legal. mais. Hoje a gente não apanha por isso.
E aí, quando eu comecei a fazer cosplay, foi Hermione. E aí eu cheguei na escola, contei pros meus amigos gostavam de Harry Potter também, eles ficavam assim... É sério? Você tá fazendo isso? É mesmo? Eu falei, é. Aí eles, tá bom, né? Aí passou, e aí no outro evento eu já tava assistindo Inuyasha junto, que assisti um monte de coisa. Aí eu já estava de Agomedo e Inuyasha, aí no outro eu já estava de Inuyasha, e eu fiz o elenco inteiro quase de Inuyasha. E aí foi indo, eu fiz vários desfiles cosplays, eu já comecei a competir, quando eu vi eu tava numa final brasileira pra ir pro Mundial. E aí eu já comecei a competir em palco com apresentações interpretativas, não só desfile, e nunca mais parei. A minha última competição foi em 2014, então eu faço cosplay há 17 anos. Eu competi até 2014 e eu participo de júris de evento como jurada e palestrante e tudo mais há 10 anos. Desde então, né? Desde então, estamos Você aí. citou uma coisa que eu gostei muito, que é a questão da criança, né? A imaginação, né? Eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente perde muito dessa imaginação. Sim. Que é super positiva. Sim. E eu acho que esse tipo de atividade faz essa volta. A gente ser mais imaginativo, a gente ter essa criatividade mais no nosso dia a dia, né? Sim. O cosplay é uma arte, né? E a arte nunca é demais. É uma forma de arte, é uma forma de arte que ensina outras artes. Por exemplo, pelo cosplay, além, é claro, de eu ter descoberto várias carreiras, várias coisas que eu sou boa, eu aprendi coisas que eu não teria interesse. Por exemplo, eu aprendi a editar vídeo, a editar áudio, a mexer em Photoshop, a tirar foto. Coisas que, se eu não tivesse entrado ali, eu não ia me interessar nunca, sabe? Então, eu brinco que cosplay é uma grande faculdade. Ele te ensina a fazer muitas coisas, principalmente quando você se dedica na parte competitiva também. E é uma faculdade também de comunicação, né? Sim. Você está sempre em contato com as pessoas, conversando, entrando nos personagens, conhecendo um pouco do psicológico dos personagens. Sim. Essa questão de interação humana também, Sim, né? é uma grande análise psicológica dos personagens e também te ensina e te ajuda muito na parte social. Tem muita gente que é muito tímida e que começa a fazer cosplay e que se descobre em cima de um palco, sabe? E deixa a timidez de lado e pode descer do palco e até continuar sendo tímido, mas no palco é outra pessoa, sabe? Ajuda muito. Que nem, por exemplo, pessoas muito tímidas normalmente recomendam para elas teatro e essas coisas. E nem sempre elas querem esse tipo de coisa, elas se sentem à vontade. E de repente o cosplay com um personagem que ela tá vestindo, um personagem que ela gosta, às vezes funciona. E aí a pessoa se descobre, vai indo. Eu mesma, eu era muito tímida. Eu era uma criança muito tímida, muito por causa também dessa parte do bullying. Porque eu gostava de muita coisa que ninguém gostava, então eu não falava muito das coisas que eu gostava. E aí depois eu falei, não, por que eu vou me esconder, sabe? E aí indo pro evento, eu achei muita gente que gostava muito do que eu gostava também. E eu fiz mais amigos e aí não parou mais. Então eu devo muito ao cosplay, aos eventos. E essa talvez seja a maior contribuição dos eventos, né? Você descobrir a sua tribo, você descobrir que você não está sozinho nessa tua paixão por algo, né? Sim, sim. Essa é a importância dos eventos, né? Exatamente. Sim, conhecer a sua tribo, conhecer pessoas, ver que você não está sozinho. Os eventos normalmente, eles são um ambiente familiar. A minha mãe faz mais ou menos 4 anos só que ela não me acompanha em todos os eventos que eu vou. Ah, que legal. Porque ela me acompanhava, nos 17 anos ela estava me acompanhando ali sempre. Nossa, que ela legal. era mais conhecida nos eventos do que eu. E de 4 anos pra cá só que ela vai em um ou outro. Porque eu comecei a viajar mais sozinha, ir para lugares mais distantes. Então, assim, é um ambiente acolhedor para todo tipo de pessoa. Você aprendeu da sua mãe o gosto pelas coisas pop, geek ou não? Foi uma coisa à parte? Foi um pouco? Um pouco, porque assim, eu era uma criança meio infernal, né? Eu era uma criança meio complicada. Tem sentido você estar vestida desse jeito, então, com essa conexão? Um pouquinho, eu era caótica, eu fazia umas magias do caos. Tinha a sua magia do caos. A minha mãe pegava e fazia o quê? Ela punha 6 horas de VHS de Disney pra eu assistir. E quando acabava essas 6 horas de VHS de Disney pra eu assistir, estava o quê? Na Rede Manchete, passando Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon,
Yu Yu Hakusho. E aí a minha mãe assistia comigo. Então, assim, ela tava lá comigo assistindo os animes. Acho que a sua mãe estudou na mesma escola que a minha mãe. Acho que foi o mesmo treino para as duas. Foi colocando a gente Foi, no mesmo caminho. Foi no mesmo caminho. É. E aí meu pai jogando videogame. Seu pai é do videogame? Meu pai foi no videogame, minha mãe É. foi no anime, na parte de cultura pop no geral, de desenho e essas E coisas. pensando no videogame, como é que foi o seu começo no videogame? Foi Quais são os o- primeiros jogos que Foi você... Mega Drive 3. Mega Drive 3, ó. E o meu jogo favorito Ah. foi o do Rei Leão, Uau. muito antigo, do Aladdin e o Mortal Kombat 3. E o Rei Leão eu nunca passei da fase, você tem que ficar girando nos bichinhos, no rabo dos bichinhos. Ah, sim. Essa é fase... a segunda, é a da girafa. Eu nunca consigo passar dessa fase. Eu baixei recentemente no Nintendo Switch, É. eu não consigo zerar até hoje Não ele. consigo, é muito eu difícil. consegui fazer o Simba crescer faz uns 2 meses. Nossa, o negócio é louco O ali. negócio é louco. Mas, e o Mortal Kombat 3, que também foi, porque eu jogava e eu só perdia. É. E meu pai jogava de Liu Kang e eu jogava de Sonya Blade. Uau. Quando eu descobri que dava pra roubar... Quando eu descobri que quando eu pegava o meu pai no golpe certo, eu só ficava repetindo o golpe e eu ganhava dele, acabou. Não, acabou. Aí ele Alegria. parou de jogar comigo. Alegria. Desistiu, acabou a carreira. Ele falou, não, você não joga direito. Eu falei, não, eu jogo direito, eu tô ganhando. Opa, desculpa. Não, imagina. Mas foi isso, ele me introduziu aos videogames. Mas também uma parte, a gente citou algum do lado positivo, né, desse universo geek, universo pop. Tem um lado negativo, a gente comentou um pouquinho, que existia muito bullying, Sim. a gente era meio, né, deixado de fora do círculo social. Mas, de novo, olha o lado positivo, inclusive dentro da tua família, né? Sim, foi algo sim. que te uniu com o teu pai, foi Sim. algo que te une com a tua mãe. Sim. Um laço a mais, né? Sim, eu sempre tive muito apoio do meu pai e da minha mãe, principalmente na parte do cosplay. E depois que os meus pais se divorciaram, eu tinha 15 anos, eles continuaram me apoiando. Meu pai ia me ver em finais de competição, não no presente quanto a minha mãe, que sempre estava lá, mas mesmo assim ele estava lá também. Então tinha esse vínculo ainda, sabe? Ainda continuou a união na família. E a gente vê muito essas famílias nesses eventos, né? Sim. Sempre tem uma garotadinha que o pai tá trazendo, a mãe tá trazendo. Às vezes criança pequenininha Minha, né? já, Super todo bonitinho. mundo de cosplay. Nossa, é fantástico. É muito fofo. E pra gente aqui já dar um encaminhamento pro final, para não estourar muito tempo, voltar de novo ao que você está vestindo hoje, a importância dessa personagem na tua vida. Da Wanda. Eu acompanhava a Wanda já pelos quadrinhos, como a gente já tinha conversado antes. E ela junto com a Magic, pra mim, os Marvetes talvez eles vão me corrigir ou não, ela é um dos seres mais poderosos da Marvel. Eu gosto muito de seres poderosos. E eu gosto muito da relação da Wanda com a magia do caos e com a transformação. Os personagens que eu mais gosto, eles lidam com transformação. Então, a minha personagem favorita é uma personagem que duela pelo poder de revolução mundial para transformar o mundo, a forma dela, e a Wanda faz justamente isso. E quando eu prestei um pouco mais de atenção na Wanda, já prestava, claro, mas era mais raso. E eu comecei a prestar atenção, principalmente agora no CM, né, nos filmes. Eu falei, ok, eu gosto muito mais dessa mulher agora. Ela realmente está fazendo a pegada que eu gosto. Ela está mudando as coisas do jeito dela, fazendo as coisas do jeito dela. Então, a Wanda, para mim, ela tem essa importância. Ela tem essa importância de revolução também. E pensando nessa importância de revolução e modificar o mundo, o que você gostaria de contribuir para modificar esse mundo de hoje? O que você gostaria de acrescentar? Então, eu tento, como eu posso, principalmente tentando propagar o hobby do cosplay, né? Porque eu queria muito que muitas pessoas tivessem as oportunidades que eu tive através do cosplay. Não só de se descobrir como pessoa numa carreira, como financeiramente, como de viagens, de amizades. Tem amizades que eu carrego assim desde quando eu comecei até agora, sabe? Eu queria muito que as pessoas tivessem essa oportunidade, então eu tento agregar conforme eu posso através do cosplay para tentar
revolucionar o mundo um pouquinho e mudar ele um pouquinho, agregar um pouquinho. E isso, a princípio, eu acho que está funcionando, porque a gente comentou, hoje já não tem mais o mesmo bullying de antes, né? Isso já não é um sinal dessa transformação? Sim, sim. As coisas já estão mudando e a tendência é que mudem ainda mais, pelo Sim. menos positivamente nesse sentido, né? Sim, sim. Pelo menos não temos mais o bullying. A cultura geek já não é tão mal vista porque era mal vista Muito mal antigamente. vista. O bullying eu acho que existe mais na internet, né? Sim, sim. Mas eu acho que não Mas existe muito mais pessoas que vão contra. vão o cada bullying, vez mais, que né? batem de frente. É. Então isso já é muito importante, sabe? Antes a gente tomava e ficava quieto. Porque se a gente respondesse, ia juntar mais gente pra vir pra cima da Sim, gente. sim. E a gente não tinha outras pessoas para nos dar esse apoio, né? Exatamente. A gente sempre era meio sozinho, cada um no seu canto, né? Hoje Sim. que mudou isso, né? Sim, exatamente. Agora tem essa revolução já acontecendo e eu acho isso super importante em todos os sentidos. É incrível. Incrível mesmo. Incrível também é você. Obrigado por dar essa entrevista pra gente. Muito E obrigada. Obrigado eu. Voltamos daqui a pouco com mais novidades do Vale Comics. Que contagia, universo paralelo com emoção. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Vale Comics com o Bruno Henrique, que não é um jogador, mas é uma pessoa também muito talentosa. Você é o tecladista, músico e você traz Sei. muitas músicas de videogames, não é isso, Bruno? Exatamente. Eu a vida inteira estudei música, a vida inteira eu joguei videogame também. Aí eu falei, vou juntar as duas coisas pra ver no que dá. Aí deu isso. O que tua mãe achou disso? Porque minha mãe, quando eu ficava jogando videogame, mãe, isso é trabalho, mãe. Não é. Você tá perdendo a tua vida, perdendo aí, vai estudar. Como é que foi isso? Na sua Minha mãe, casa? Teve ela- essa aceitação? Ela achou que eu tava voltando a ser criança. Como assim? Você tá voltando a ser criança com isso? Cadê aquelas músicas que você toca ali, da noite ali, do casamento? O que é essas músicas de joguinho? Faz parte, né? Faz parte, né? Mas no final gosta. É. Depois que vê ali o trabalho, É. vê a galera emocionada, aí, pô, é E legal. quando a mãe aprova depois, já ganhou, né? Metade do caminho já tá andado, né? Mãe é mãe, Aprovação né? da mãe, né? Depois, Com certeza. voltando no início, quais foram os jogos que no início te chamaram a atenção nessa parte musical? Quando que você descobriu
essa música de videogame? Cara, excelente pergunta, cara. Olha, apesar de muita coisa ter nascido no Japão, é o berço, Oh, não só da produção dos games, assim, falando de gráfico, programação, mas musical também. Eu descobri que muitos compositores são, na verdade, compositoras. Fiquei muito feliz, mulherada também. arrebentando no Mega Man, no Castlevania, nossa. vários jogos, Street Fighter, Yoko Shimomura. É. Legal pra caramba. Mas um compositor que mora no meu coração, ele é um britânico, é o David Wise, Uau. do Donkey Kong Country. Nossa. Começou com o Punch-Out, lembra aquele jogo? Oh, nossa. Nossa. Jogaço antigo, legal pra caramba. E aí depois veio essa trilogia linda, maravilhosa, que o criador do Donkey Kong não gosta. O criador do Donkey Kong não curtiu o Country. Muito esquisito, né? Não é- Como assim? A gente amou. Nossa. E o David Wise, que já trabalhava lá pra Rare, fez essa obra-prima, que é a trilha dos 3, né? E eu falei, poxa, isso daí é coisa de outro mundo. Eu quero fazer isso. Nossa. Eu quero tanto fazer o cover, como eu também quero criar música assim. E aí, principalmente na época da pandemia, que a gente passou por uma fase muito difícil. Nossa, imagina. E a gente, imagina. E eu falei, pô, vou aproveitar para fazer alguma coisa nova e vou aproveitar para pegar e tirar da gaveta aqueles projetos. E aí eu aproveitei, vou montar um projeto de cover de trilhas Uau. e também para eu estudar e compor as minhas. Tá aí, deu nessa brincadeira aqui de hoje. Essa brincadeira que, nossa senhora, você citou duas coisas que eu gostei, eu quero tocar nesses dois assuntos. Primeiro assunto que você citou, né, a questão da pandemia. Eu me recorri aos videogames na pandemia. Eu fui zerar uns jogos do Mega Drive que eu tinha deixado para trás. Vou aproveitar esse tempo a mais. O videogame, a música de videogame também te ajudou muito em passar por esse 2, 3 anos de pandemia aí? Como é que foi isso? Então, ela foi crucial, porque quando eu fiz esse projeto, eu queria gravar trilha. Então entrava filme, série Tá. e os games. Aí eu falei, pô, vou aproveitar para entender de uma vez por todas o que é esse universo da música. Não como ouvinte, mas agora como um estudioso e uma pessoa que vai tentar reproduzir com fidelidade e até um pouco mais de criatividade. E olha, me fez bem demais. É um imagino. universo que estava escondido. E olha que eu Imagino. estudo música a vida inteira. Nossa. E você citou, né, vários jogos que, bom, o pessoal da minha geração, nossa geração aqui, acho que cada nome que você citou, alguém derramou uma lágrima. Porque tem a questão muito do saudosismo que puxa essa volta do 8 e 16 bits. Como essa questão do saudosismo, como isso está ajudando a trazer de volta todo esse universo de jogos e também da música lá de trás para agora, né? Porque agora tudo mudou, né? As músicas são diferentes, os jogos são diferentes, mas a gente não esquece dos clássicos, né? Não. A maior prova disso é que semana passada eu terminei, eu peguei uma encomenda. Agora tô pegando composição agora. Uau. Perdi o medo. Uau! Então tem um rapaz do Sul que entrou em contato comigo e ele tá fazendo um jogo bem assim, ele até inclusive quer lançar pela Nintendo Switch, mobile, enfim. É um jogo de um porquinho, bem assim, a aventura dele, resgatando a mãe, bem bonitinho, fofinho, pixel art. Bruno, me indicaram você faz a trilha? Eu quero 8 bits, hein? Vamos lá. Fiz, ele gostou, aprovou. E eu pensei assim, poxa, como é que pode em 2022 alguém comprando um pacote de músicas chiptune? E o cara gostou, eu gostei, mostrei para meus amigos, todo mundo curtiu. Então, quer dizer, tem coisa que é que nem vinho. Envelhece bem, né? E é engraçado que, obviamente, essas músicas lá atrás eram criadas em cima dos limites da tecnologia daqueles consoles e hoje é reproduzida não como limite tecnológico, mas como conceito, né? Exatamente, como eu comentei, a pixel art. Inclusive, eu sou um desenhista frustrado, né? Na verdade, eu queria ser um desenhista. Somos dois, então. Ah, é? Somos dois. Poxa vida. Eu sou mais que frustrado, eu sou resignado mesmo, realmente não tenho talento. Uma coisa mais de resignação do que a frustração em si. É fogo, né? É fogo, né? É complicado, mas eu comecei no desenho, não deu certo, mas eu sempre mantive o contato. Tanto que no canal, a Thumb, os desenhos são meus. Ah, que legal. Mas assim, é uma cópia, mas assim, um pouquinho do meu jeito. Pra não perder esse contato, porque eu amo desenhar. Também. E eu comecei a ver e conhecer a pixel art. Ela segue exatamente isso que você falou. Por que você vai trabalhar numa resolução de 150 por 150?
em uma era do 4K, mas dá cada resultado bonito, Dá, né? dá cada resultado muito bonito. E imagino que com a música é a mesma coisa, né? Igualzinho, é a mesma ideia. Qual que é a dificuldade, por exemplo, assim, aquelas músicas tinham aquelas características de som por causa dos chips de som daqueles videogames, Exatamente. dos reprodutores. Como esse processo de você usando hoje os equipamentos modernos para reproduzir aquele tipo de som, para se tornar, como você disse, uma questão fiel, né, ser fidedigno e não ficar, digamos, moderno demais, da pessoa perceber com o ouvido, não, isso aqui está usando um processo que é realmente moderno, não tem nada a ver com aquilo, né? Caramba, cara, que pergunta, Que hein? pergunta difícil, perguntas fáceis. Né? Pergunta linda. Essa pergunta foi a minha jornada nesses 2 últimos anos. Uau. Se você olhar o projeto Games Música Ação, o primeiro cover nosso é do Sonic. Spring Ear Zone. Já começou a rodar na minha cabeça essa música aqui. E o que acontece? Eu fiz um cover baseado no que eu sabia de música e soou assim, legal, mas moderno. Conforme eu fui estudando, entendendo o processo dos canais, tudo era monofônico. Para começar, cada canal só te permitia uma nota. Era tipo, é como a nossa voz, a voz humana. A gente só vai reproduzir uma nota de cada vez. Se você está reproduzindo 2, está com o espírito no corpo. Uau. É uma boa forma de você diferenciar quem está com espírito ou não. Concordo. Então era assim que o Super Nintendo, o Mega Drive, o Nintendinho trabalhava. Eram 8 canais, por exemplo, e cada canal era uma nota. Então se você quisesse fazer um acorde, um violão tem 6 cordas, você já gastava 6 Dos 8 canais de som. Loucura. E aí o resto da música. Então você tinha que usar muita criatividade. Então, para Não você... só a música, os efeitos que vinham junto, né? Exatamente. Tava falando até para um amigo meu hoje, o fato de você ter uma taxa de bits muito pequena para os samples, quando o som era sustentado mais de 1 segundo, ficava horrível. Se você prestar atenção, quando você for jogar lá, você vai perceber que os sons mais longos, eles vêm todos com chiado. Entendi. Não adianta, qualquer coisa, a fala, o efeito sonoro. Então você começa a perceber... A vida toda eu escutei isso, mas eu não tinha ouvido a explicação. Ah, agora você Escutei sabe. isso a vida toda. Isso daí é o quê? É uma carência em resolução sonora. É tipo você pegar uma imagem e baixar a resolução dela. O que acontece? Fica estourada, né? É assim que fica o som. Por isso que as músicas sempre tinham notas mais curtas. Se você Entendi. pegar uma nota lá e sustentar, ela fica irreconhecível. Entendi. Então você tem que entender dessas coisas. Equalização, corte de frequência, usar os sons monofônicos. Ah, eu vou usar um reverb. Não. Não tinha na época. Não tinha. No máximo um delay. Uau. Só isso. Imagina a dificuldade dos jogos, você citou aqui antes da conversa o Rei Leão, né? Que o compositor do jogo tinha que adaptar a canção do filme. E adaptar para isso, né? Imagina a Exatamente. dificuldade. Não, é incrível. No jogo do Rei Leão, quando eu fui jogar, já com essa cabeça, eu falei, vou prestar atenção na trilha, porque eu tenho esse cartucho. Esse eu tenho. Que inveja. Eu tenho um Super Nintendo só com ele. E eu falei, caramba, ficou bom. É lógico que na música de abertura do menu tem o sample da voz, que foi tirado do filme. E se você prestar atenção, é bem chiado. Aí você já vê Você já vê. o que a gente está falando. Mas a adaptação dos timbres ficou perfeita. Essa ideia de você fazer chiptune, por que está fazendo tanto sucesso até hoje? É um mundo novo sobre o mundo que existe hoje de música. Por isso que você fala, pô, é uma coisa estilizada. E tudo que é estilizado, a gente gosta demais, né? Acho que o estilizado ajuda a se tornar mais atemporal. Exatamente. Não. Ele é fora de rótulos. Ele funciona de uma forma mais... Não funciona só pra gente que é da época, eu acho que até pro pessoal mais jovem. A gente é suspeito, né? A gente é suspeito, tudo bem, isso fez parte da nossa vida. Eu escutei mais essas músicas modernas de games, naturalmente, né? Aham. Não foi nem forçado, foi simplesmente por estar na frente do videogame Sim, jogando, sim. né? Agora que você participa dos eventos, você se apresenta aí, né, em palco e tudo mais, tem o teu projeto. Qual que está sendo a recepção dos mais jovens? O pessoal que está nesse universo de games, mas o universo de games que eles conheceram já é um universo mais moderno, é o universo do CD pra frente, que daí a questão musical muda totalmente, né? Olha, olha que interessante. Tem um rapaz que grava comigo nesse projeto do Games Moscação, que é o Gilberto. Inclusive, manda um abraço para ele, que é um músico talentoso. Ele topou, ele faz a parte cantada das músicas, guitarra e voz, e também me ajuda na mixagem, que a gente está aprendendo a fazer sozinho, certo? E aí, esses dias ele falou assim, Bruno, ele tem 2 filhinhas lindas, maravilhosas.
A Mel, eu fui mostrar pra ela o Super Mario e ela perguntou assim, quem que é esse tiozinho baixinho bigodudo? Então você já imagina que não tá fácil a coisa. Não tá fácil. Esses dias perguntaram uma menininha, quem que é o U2? Que banda é essa? É. Novos tempos, novos tempos. Ou pior, quando reconhece, mas reconhece já colocando no tempo histórico. A banda que o meu avô curtia, o meu pai curtia. Eu já escutei muito isso. Isso envelhece mais ainda. É. Ou traz um certo respeito também. Também, né? Pode ser. Eu fiz 2 apresentações oficiais até agora com esse show. Esse show é muito novo. Espero fazer bastante. Vamos torcer aí. Eu fiz a primeira apresentação no Cláudio Santoro, em Campos de Jordão. Eu toquei lá algumas vezes, até com orquestra, tudo. Entrei em contato, eles toparam, vendi o projeto. E aconteceu uma coisa muito interessante que tem a ver com o que a gente está falando. Tinha lá na frente um cara mais velho, a gente, assim, e o filhinho. Os dois estavam curtindo. O pai estava adorando. Nossa, tava... A criança, ela tava... O que eu prestei atenção, assim? Ela tava parada. Então, assim, é lógico que não vai ter aquela memória afetiva. Mas eu acho que impressiona. Porque é diferente, né? E uma coisa também, as músicas tinham que ser muito curtas. No máximo 1 minuto, repara. Sempre era 1 minuto. E o resto era looping, né? Tudo era looping. Repetindo. Tudo era looping. É. E aí o que acontece? As coisas tinham que ser muito... Você tinha que, em 1 minuto, passar toda a mensagem da música. Então acho que isso daí trouxe uma herança muito forte para essa ideia de fazer música. Por isso que não importa, assim, 2050, 2070, eu acho que ainda vai E as duas coisas, né? O fato de você ter que dar esse recado num espaço de tempo curto, então você tem que chegar arrasando, né? Você não tem tempo perdido nessa música. Não. E o fato de repetir, né? A repetição também ajuda na preservação da memória, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente vai fixar na nossa cabeça. Ajuda a manter essas músicas, né? Até hoje, né? Por isso que colou infernalmente na cabeça da gente. Virou uma coisa que ninguém tira mais. Do Pac-Man lá, então. Repetição eterna. Exatamente. Estava comentando com você, isso da repetição é tanta e de ficar gravado na nossa memória, é que quando eu escuto essas músicas, eu não escuto só a música, eu escuto também os sons, os efeitos sonoros. Vem automaticamente, né? Não tem como dissociar, tem hora, né? Não. Tanto que no canal eu comecei gravando as músicas. Beleza. Aí depois, a pedidos, eu comecei a gravar as músicas e no vídeo tinha um recorte da gameplay. Quando eu comecei a montar esse show, eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí eu fiquei lá, pesquisando, recortando os efeitos. Deu uma diferença. Daí mexe mais ainda com a memória afetiva. Eu escuto a música lá do Mario 64, eu gravei no canal, né? Hoje eu não consigo ouvir ela sem escutar lá o Here We Go! Não tem como, cara. É muito legal isso, né? E você acha, você que tem mais, né, o ouvido de compositor, de tecladista, você acha que os efeitos sonoros eram pensados para ter essa conexão com tão poucos canais, de se integrar melhor com a música do que é feito hoje? Porque hoje você joga em canais diferentes. Sim. A economia era a palavra-chave. A empresa, até hoje, né? Você pega os desenvolvedores indies, né? Eu dei uma fuçada boa, assim, porque como eu quero trabalhar para eles, então eu queria entender. E até hoje, para o desenvolvedor indie que não faz jogo AAA, economia é o que faz você ganhar dinheiro. Quanto mais leve o jogo, quanto menos você usar de memória e processamento, melhor. Então os efeitos dos jogos antigos e dos desenvolvedores hoje, que têm estúdios pequenos, eles são muito pensados, muito reaproveitados. Quer um exemplo bobo, assim, interessante? No jogo do Super Mario, se você olhar o sprite da nuvem, é o mesmo da grama. Sim. Só mudou a cor. Quando eu descobri aquilo... Meu Deus, né? Cara, genialidade é tudo. Nossa, meu Deus, né, cara? Eu lembro, no Phantasy Star do Master System, a dificuldade que era pra Tectoy, ela trouxe em português o jogo. A diferença é que o limite de memória do jogo era tão curto que eles tinham que encurtar o texto em português, porque senão não tinha memória para colocar o texto nas caixinhas. Que loucura, cara. E o negócio, tipo assim, 2 megabytes, assim, 4 megabytes, eu acho, no Master System. Então, assim, se o texto fosse do mesmo tamanho que era do texto americano, em português tinha mais palavras, já passava do total de memória do cartucho. Então a gente tinha que cortar a palavra para encaixar. Olha o tipo de economia que era preciso. É loucura. Loucura total, né? Isso foi uma coisa interessante. A Tectoy foi muito pioneira nessa coisa de trazer as coisas, os jogos, né, em português pra gente. Tem a versão da Turma da Mônica, né? Certamente, né?
Que era jogos do Wonder Boy, né? Isso, exatamente. traduzidos, É bom conversar com gente que entende, né? Não. É muito legal. É bom, eu que tenho que dizer isso. É bom conversar com gente que entende. Eu Nada, tô que aqui isso. só como apreciador da arte. Que legal. E aí o que acontece? Hoje em dia, qualquer jogo. Inclusive a galera brinca que o jogador Nutella é aquele que, se não tiver no português BR, eu não jogo. Ah, que isso? Era um sonho. Eu joguei Final Fantasy VIII em japonês. RPG em japonês é um tiro na testa. Eu joguei o 10 em japonês. Que loucura. Loucura total, né? Loucura total. Falando assim, você acha que a música, eu acho que tem tons mais universais. Você citou a questão das línguas, né? Português, japonês, inglês. A música, eu acho que é uma questão mais universal, né? Independente da origem da música, todo mundo. A questão da música dos videogames não é muito diferente, né? Ela também funciona de uma forma universal, né? Você citou, apesar dos japoneses serem, digamos, a meca dos videogames, muitas das músicas que a gente conhece são ocidentais, né? Você citou aí o caso do teu autor favorito britânico, né? Sim, temos... A música do videogame também é essa questão que fura as barreiras culturais? Nossa, demais. É muito interessante porque se você pegar até a história da Nintendo, ela precisava, da Nintendo não, da Sega, perdão, uma resposta ao jogo Super Mario. E eles contrataram na época um americano que mexia com marketing para criar uma forma de eles ganharem espaço. E uma das primeiras coisas que ele falou é o seguinte: olha, vocês têm que pensar mundialmente, globalizar a ideia. Não é só no Oriente, mas no Ocidente. Então o que acontece? Muitos títulos novos começaram a sair de ideias totalmente diferentes. Por exemplo, naquele medley que eu fiz lá de competição, que eu falo lá do fator competição, começa com o tema do Ryu, que é um tema japonês. Sim. E termina com um tema espanhol, que é do Sunset Riders. Que fantástico, cara. E é legal, cara, porque assim, sabe o que eu acho mais interessante da música dos games? A do Super Bomberman, que também é uma japinha lá, ela fez um negócio bem Psytrance lá, as músicas são bem eletrônicas. Sim. Eu pensei, o que deu na cabeça dela de achar que isso tinha a ver com os menininhos bombas? Mas deu muito certo, né? Deu. Mas isso que é legal, não é música eletrônica, não é música espanhola, não é música japonesa, é uma música nova. Que mistura tudo e vai além, né? É um world music novo. Nossa, e é por isso que sobrevive, né? Exatamente. Falando um pouquinho da tua carreira fora da questão das músicas e videogames, o que você mais gosta de fazer fora desse universo de games na relação da música? Com relação à música? Então, a minha paixão sempre foi muito compor e produzir. Tanto que, assim, eu trabalho com a música aqui na região há 12 anos. Comecei com banda de rock, aquela coisa que todo adolescente faz, né? Aí eu quero estudar, quero crescer, eu comecei a tocar de tudo, literalmente. Que nem eu brinco, né? De Elisa, Anitta. Uau. Né? Porque eu já toquei em especial de Elis Regina, já toquei em carnaval tocando as músicas da Anitta e não, vai longe. Nossa. Entendeu? Casamento, enfim, Nossa. né? E aí o que acontece? Eu vi que, a parte que eu mais gosto é a parte de produzir, de deixar uma coisa que, teoricamente, tá legal, em algo que vai tirar lágrimas dos olhos das pessoas. Então o que eu mais gosto de fazer é compor e arranjar. E devagarinho, não é fácil, porque assim, eu trabalho como músico freelance, eu toco, e é uma areia movediça. Porque é muito repertório, cara, é muita música pra tirar. Eu imagino. Ontem foram 2 casamentos. Uau. Foram mais de 20 músicas ali, aí tem que ler partitura, tem que tirar de ouvido, tal. Então eu fico brigando comigo mesmo pra dedicar mais tempo a compor e arranjar, e eu acho que tá chegando a hora. Que bom, né? Que bom. Você citou um termo que eu achei muito bacana, a questão da emoção da música, né? Nosso relacionamento com a música é mais emocional do que racional, não é? Totalmente. Né? A música, ela inspira emoções mais do que uma reflexão racional. Com certeza. Eu estudei muita teoria. Eu confesso que eu sempre fui muito nerd, assim, porque eu pensei assim, eu quero entender como é que funciona esse troço. Então eu estudei muito teoria. Tanto na parte mais erudita, mais popular, em questão de harmonia, leitura, formas musicais, legal pra caramba. Olha, é o que todo profissional de qualquer área devia fazer. Porque as pessoas falam, mas por que eu vou estudar música? Para com isso. Não. Eu faço tudo de ouvido. Mas alguém vai te dar ordem, e esse alguém que te dá ordem é alguém que estudou, ele sabe as notas, e você não.
Provavelmente. E aí o que acontece? Se você pensar muito nisso, você vai pensar assim, pô, eu tô querendo fazer isso porque essa estrutura é assim, assar. Eu tô pensando muito em matemática, porque música é matemática, né? Mas o resultado não mexeu comigo. Então, você começa a perceber que o caminho mesmo da coisa é É a alma do a negócio, alma, não né? É adianta. a alma do A negócio. teoria ela vai dar aquele empurrão, aquele super empurrão, mas é a emoção que tá lá na frente. É. E falando em emoção e empurrão, eu acho que tem as duas coisas no que você está fazendo aqui no Vale Comics, na apresentação dos 8 aos 128 bits, que você não só traz as músicas, como você traz também esse histórico das músicas, de como foi o processo tecnológico, o background de tudo, que é essa parte do conhecimento, né? Como é que funciona a fusão das duas coisas? A emoção de apresentar as músicas, mas também o conhecimento de trazer para o pessoal como essas músicas foram feitas e tudo mais. Olha, Evolução disso, né? sim, eu acho que quando a gente soma essas duas coisas, a gente começa a dar mais valor para aquilo. Porque até então, quando eu era criança, assim, eu vi amigos meus falarem assim, é musiquinha de jogo, olha aquele sonzinho ali, nossa, a pessoa nem falava chiptune 8 bits, ela falava aquele sonzinho eletrônico, aquela coisa. Mas quando você começa a entender o porquê, a história, você fala assim, caramba, vou respeitar. E começa a gostar. Foi o que aconteceu comigo. Porque assim, eu sempre me imaginei assim, vou fazer minha carreira tocando jazz, tocando rock and roll que eu gosto, tocando fusion, rock progressivo, tudo. Aí eu conheci essa ideia, estudei e falei, poxa, que genial, cara. Fantástico. Hoje eu me vejo fazendo isso. Fantástico. E quero que as pessoas também conheçam isso. Eu quero que mais pessoas vejam você fazendo isso, para dar cada vez mais apreço a essa arte que a gente gosta tanto, né? Que é a arte das músicas dos videogames. Encerrando um pouquinho aqui, né? Eu tenho que te perguntar isso, pergunta mais besta possível, mas tenho que te perguntar quais são as suas músicas de games favoritas. Você já citou algumas aí, Donkey Kong, que você gosta e tudo mais. Pode ser top 50? Pode ser, temos tempo. Não, eu tô brincando. Eu vou citar 3. É legal a gente filtrar aqui, senão a gente começa a falar. Nossa. Mas assim, são músicas que eu acho relevantes no universo da música. São músicas que não são nem minhas prediletas, mas são músicas que eu sinto que elas ajudaram muito. E a gente é grato, a gente como ouvinte, né, desse som. Eu acho que uma delas é qualquer música do Donkey Kong Country 2. Trabalho maravilhoso. Certamente. Do David Wise. Qualquer música do Mega Man X, principalmente do X4 pra frente, que eu acho uma obra-prima, assim, as timbragens. Nossa. A gente né, o meu instrumento é o teclado, né? Então eu gosto muito dessa coisa de sintetizar sons, de programar teclado. É uma verdadeira aula. Então as músicas do Mega Man X, como o tema é sci-fi, né? Sim. Tem tudo a ver. Tem muito, mas... Inclusive eu até falo assim, olha, se alguém quiser me contratar pra fazer músicas de games, deixa eu fazer alguma coisa estilo Mega Man, por favor. Sci-fi pra frente, assim, né? Pô, sci-fi pra frente, assim. Eu tenho certeza que vai sair coisa legal. Vai sair coisa legal. E deixa eu ver a terceira. Cara, nem era, mas depois de hoje, eu acho que a trilha do Shadow of Colossus, cara. Sério? Que legal, Depois cara. de hoje, depois do arrepio que eu senti tocando a que última legal, música do show, cara. De novo, a importância da emoção da música, inclusive pra você. E é legal que trouxe, por exemplo, nessa última música, a ideia da música orquestrada, que eu também acho demais, né? Fantástico. Eu comecei estudando música erudita também, e eu acho maravilhoso, assim, essa influência dela. E nesse trabalho, eu vejo uma atualização da música clássica. Nossa. Os conservadores não, mas eu vejo, Eu ia acho te legal. perguntar isso, assim, né? Eu sempre imaginei que os grandes compositores clássicos, se nós estivessem aqui hoje, estariam fazendo trailer de filme e também de videogame. Com certeza. Bach faria, Beethoven, entendeu? Porque é uma coisa que tem sentimento puro. Compositor, ele quer emocionar as pessoas, ou a si mesmo também, lógico. Até porque a ideia de música clássica mudou com a passagem do tempo. Eram músicas populares lá atrás. Isso, exatamente. A música popular agora é a música de novela, filme, videogame, né? Antes era ópera. Antes era ópera. Quer dizer, a gente ainda está falando a mesma língua. Só mudou a mídia, só mudou a forma. Então, com certeza, essa forma mais pura de pensar, espero que ela caia por terra, porque ela só atrapalha. Primeiro que a gente não tem que ficar dividindo clássico e popular. A gente tem que pensar em música. E nos games, nos filmes, documentários. Inclusive eu participei também uns meses atrás também de um curta
maravilhoso também, legal. era drama, assim, É. sabe? Outra pegada, outro Nossa, mundo. imagina. A gente tem que curtir porque tudo é maravilhoso. E se tem orquestra, se tem, que nem no Cyberpunk, é bem eletrônico. Sim. Se tem nos jogos antigos, aqueles sons, aqueles samples em baixíssima resolução que a gente ama. Tem que curtir tudo, não tem limite. Não tem limite. Aliás, né, falando em questões de limites, eu acho que você prova o quanto que você passa de todos esses limites e de forma super competente, ao ponto que você está sendo indicado a outros projetos, como você citou no início da nossa conversa, que você foi fazer lá o jogo indie por indicação, né? A indicação é o pessoal está curtindo e referendando o teu trabalho. Sim, sim. Isso é bastante legal, né? Não, demais. Isso daí é uma energia. Minha esposa, ela acompanha eu todos os dias, essa loucura minha aí. É. E cada vez que acontece alguma coisa do tipo de uma pessoa me procurar, né, de eu mostrar esse lado meu também, de compositor, de mostrar um projeto aqui, uma coisa ali. Às vezes eu componho esses dias. Eu postei no meu Instagram uma música estilo lo-fi. Eu adoro ouvir lo-fi de madrugada. Uau. Que é um estilo de música. É. O que é lo-fi? Se você traduzir para o nosso português, é uma gravação de baixa renda. É. Com chiado, som de fita, Sim. aquele som trêmulo. Sim. E hoje virou também um estilo de música. É a questão, de novo, né? O que era o limite tecnológico, hoje é o conceitual, né? E eu descobri assim, eu mandei pro É. baixista que toca comigo, numa banda lá que a gente É. sempre faz som, e ele ficou muito emocionado, muito. Primeiro porque ele perdeu o pai dele, né? E o pai dele era tecladista. Ah, E eu conversei muito com ele sobre isso e tudo mais, dei força, lógico, né? E aí ele falou assim, cara, isso me lembrou muito meu pai, mas não era. Mas tinha que ser esse som. Sabe, essa sonoridade, essa ideia. Pô, isso me remeteu de. Eu não sei, ele falou, não sei explicar, tô chorando aqui. eu Falei, tô cara, chorando missão junto aqui. cumprida, cara. Ah, fantástico. A música a gente tem que curtir mesmo, explorar, ela é imensa, ela é enorme. É. E agora, saindo do palco, terminando a entrevista aqui, missão cumprida também, né? Fez a tua parte hoje da melhor forma possível. Agora eu tô conversando, eu tava quieto até antes do show. É. Eu tava um pouco nervoso, é lógico, né? Porque eu sempre me apresentei com muita gente. Apresentar sozinho é um desafio. Conversar com o público é um É desafio. outro desafio, uma a mais ainda, né? Você pode, porque instrumentista, cara, repara pra você ver, é tudo quietão, né? Sim. Fala pra caramba, enche o saco no camarim, no bar, no boteco, ali nos O amigos. instrumentista adora o cara do vocal, né? Tem um cara do vocal na frente. Entrou no palco. Não, a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar o conversar. potencial também de cada tipo de personalidade na música. E, nossa, eu tô muito feliz pra E caramba. você está provando que também você é um bom comunicador. Com esse papo super bacana que a gente está tendo aqui. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Eu que Parabéns pelo agradeço. seu trabalho. Espero que apareçam outras propostas e outras pessoas te indiquem para todo mundo depois da nossa conversa. Ah, da tua agradeço a apresentação no energia. Vale Comics. Agradeço. Obrigado, gente, que está nos assistindo. Valeu, Voltamos gente. daqui a pouco com mais Vale Comics. Vale Comics que contagia, universo paralelo com emoção. E fantasia, cultura pop na mais alta categoria. E do seu game favorito, cosplay você cria. Vale Comics, nome da magia. Vale Comics que contagia, universo paralelo com emoção. E fantasia, Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics, Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no Vale Comics. E aqui comigo uma nova entrevistada, a Cília, que eu já entrevistei uma vez. Eu tive esse prazer de entrevistar nas Prazer é dependências Estar aqui da mais TV uma Cidade de vez. Jacareí, né? Faz muito tempo, né, Cília? Faz. Mudou muita coisa no mundo desde que a gente se Nossa, entrevistou um em monte. 2019? 2019, Foi 3 2019. anos, muita coisa aconteceu, né? Sobretudo durante esses 3 anos, que não foram quaisquer 3 anos, né? O que mudou na tua vida desde isso? Ah, mudou o quê? Eu fui para São Paulo. E assim que eu cheguei em São Paulo, na verdade, para poder ter a minha carreira alavancando, né? Para as coisas acontecerem melhor, porque as coisas acontecem em São Paulo, né? Garota de interior, fui tentar a sorte lá, mas pandemia veio. Ah, Fiquei por lá mesmo, porém fazendo muitos trabalhos do marketing na área artística só no online, né?
Ah, mas você fez uma coisa que eu vi nas suas redes sociais, que eu fiquei com muita vontade de ir, mas não consegui, que é uma peça, né? Musical, Fiz né? uma peça musical, quase chegando no fim da pandemia, foi em 2021. 21, né? Eu fui comunicada no final de 2020 sobre a audição e tudo mais. E aí eu passei e descobri que eu iria fazer o papel da Rosa no Pequeno Príncipe musical, né? É a versão brasileira. E aí essa peça, ela estreou pro final do ano de 2021, porque a gente fez os ensaios online. Uau! Então, acho que foram 8 meses de ensaio, 6 meses foram online. E aí depois, os próximos outros meses, quando a pandemia já estava abaixando e tudo mais, a gente fez os ensaios ao vivo, porque precisava, né? Obviamente, né? Até mais para questão corporal, presença de palco. E depois a gente estreou no final de 2021. E como foi essa estreia? Conta pra gente. Ai, foi incrível. Foi. Nós fizemos uma temporada de 40 shows. Uau. 40, né? 40 Sim, sim. peças. Né? Shows, eu falo show. E agora a gente tá voltando. Vai ter a segunda temporada. Já Uau. estou nos ensaios novamente. Mas ficou só em São Paulo ou vocês saíram? Qual foi o último? Dessa vez, a última temporada só em São Paulo. Tá. Aí agora vai começar a rodar Brasil. Mudou muito pra você cantar no palco, num musical, numa peça de teatro, do que seria cantar numa apresentação musical puramente? O que muda pra você? Então, para um musical, além de eu cantar, e igual em shows, como eu já faço, tem que atuar também, né? Tem atuação. Então, exige bastante da atuação, da parte da interpretação, e em poucos momentos a gente inclui a música. Tá. Então, é muito mais uma atuação do que em si o canto, e tem dança também. Porque depois de um tempo de ensaio, eu descobri que eu ganhei outro papel. Uau. Então, na mesma peça, eu faço a Rosa e a Serpente. Então são 2 papéis. Sim. Mas eu achei isso, nossa, muito incrível poder interpretar um lado que é o amor. Sim. Você conhece a história do Pequeno Sim, Príncipe? sim. Então, Oh, o amor nossa. do Pequeno Sim. Príncipe e a morte, né? Esse aqui, a praticamente. serpente. É serpente, né? E o que eu acho interessante é que eu acho assim, acho que a pessoa que faz música, ela tem algum nível de interpretação que as músicas são mais bonitas quando elas são interpretadas, elas são sentidas, né? Obviamente. Não é só uma questão de ter voz, né? Aham. Não deixa de ser uma interpretação, né? Você colocar emoção na música é tão importante quanto a Nossa, música com em si, certeza. né? Vira outra música, né? Vida, né? Uhum. Isso é importante nessa hora de fazer essa transferência, né? De unir a música com a atuação, né? Puxar esse lado, né? E isso, assim, isso já era algo que eu tinha, porque eu faço teatro, né, desde os 9 anos de idade. E eu já fiz outros musicais com a rede da prefeitura, da qual eu ia em escolas estaduais e tudo mais, legal. fazer peças. Inclusive tinha algumas da Disney também. Mas assim, profissional, essa foi a primeira. Porque ela estreou no Tom Brasil e tudo mais. Mas pra mim sempre foi algo de levar essa parte da interpretação pras músicas também no palco, né? Sim. Cantando show musical, espetáculo musical. E muitas das tuas músicas também envolviam dança e você pode trazer essa experiência também de palco, Sim, de dançar para um musical, né? Uma coisa gruda na outra, Pra ser né? um show completo. A gente está num universo de cultura pop, geek, e a cultura oriental tem muito disso, né? Tem. Os artistas fazem isso, né? O artista está no palco, mas também canta, também faz musical, também atua na TV. O artista oriental tem muito disso, né? Tem muito. É um combo completo, né? É. Eu acho que o artista ele fica mais no sentido de expressar a emoção. Se ele tem o combo completo ali, né, da dança, da interpretação e da voz, ele consegue se expressar muito melhor. Sim. E você citou, né? Você começou uma das primeiras musicais, você já citou a Disney. Você está aqui, obviamente, você vai fazer um pouquinho da Disney hoje, né? Hoje eu vou fazer. Vou cantar 5 músicas da Disney. Da Disney, né? Isso. Alguma dessas músicas já tinha referência, já era alguma coisa desse passado? Você participou de algumas desses musicais antigos? Vão estar nesse repertório ou não? Foi coisas diferentes? Das que eu vou fazer hoje, todas. Todas? Menos Moana. Ah, que é mais recente, né? Mas todas. É? Todas eu já havia feito. Você já tinha feito atrás? Sim. Qual que é a importância das músicas da Disney na tua vida? E das animações, né? Que eu acho que não tem como dissociar, né? Então, eu acho que a maior importância disso foi quando criança tomar o gosto por musical, né? Porque ele apresenta a música pra gente de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma singela, ao mesmo tempo simples e que fica na cabeça, porque a criança ela gosta da história. E aí a música traz isso, tipo, deixa a história mais cravada na cabeça da criança, né? E pra mim isso foi muito importante.
Fora que eu acho que quando a gente é criança e a gente gosta muito de um desenho, a gente gosta de repetir aquele desenho, ver de novo. Sim. E eu acho que quando tem música e a música é muito própria de você ouvir de novo, isso só aumenta, né? Só fica mais aumenta. impactado na nossa cabeça, Só né? aumenta. Fica mais gravado na nossa memória, né? Sim, com certeza. E as músicas são boas demais, né? São As da demais. Disney, nossa, até a gente estava conversando antes, né? É com orquestra, nossa, os instrumentos são maravilhosos. Você citou Meu, pra é mim, muito, eu muito concordo, bonito. que a impressão é que as músicas são feitas e pensadas antes do que o resto, né? Nossa, parece Tão, muito, né? tão encaixado que elas são e Parece primordiais, né? Sim. Fora isso, né? O que você gosta da Disney fora das músicas? O que você gosta das animações? Eu acho que o que eu gosto deles não é só o fato dos desenhos e das músicas, mas eles falarem que os sonhos impossíveis são realizáveis. Ah, certamente, né? Então eu acho isso muito legal. Porque não é uma questão só de tipo princesas e tudo mais, mas em cada desenho, em cada filme, qualquer coisa que eles transmitam, eles mostram que o impossível é possível, né? Que não existe o impossível. Sim. É questão do sonho, né? Do sonho. Todo mundo tem um sonho e busca Exato. realizá-lo, né? E através da arte a gente percebe que é possível, inclusive, realizar os sonhos na arte como você faz, né? Exatamente. Né? Muito bonito isso. Fora tudo isso, você tem preferência, agora diversificando, fazendo musicais mais oficialmente, você tem preferência? Você gosta de atuar, dançar, cantar ou para você tanto faz? Eu amo a arte por completo. É. E eu acho que assim, não é mais uma questão de preferência. Não, né? Por exemplo, eu estando num show, Ah, eu vou estar cantando, atuando e dançando. Então Tá. é um negócio que eu não tenho mais como falar, eu prefiro isso ou prefiro aquilo. sim, Mas certamente. eu, assim, Cília, como preferência dos trabalhos daqui pra frente, eu gosto mais, um pouquinho mais, assim, de show, né? De cantar. Só. Ó, De cantar é cantar. Mas eu vou estar atuando e dançando quando eu estiver cantando. Entendeu? É isso. Estamos num universo aqui pop, geek, acho que entrevistei agora há pouco o pessoal relacionado ao K-pop. O que você acha dessa invasão dessas músicas que a gente cresceu com músicas da Disney e com músicas ocidentais? Hoje a gente tem muito mais contato com músicas orientais do que era antigamente, né? Nossa, Tipo J-pop, muito. K-pop, tudo mais. J-pop mesmo eu adoro. Como é que você enxerga tudo isso? Essas músicas são diferentes? Por que essas músicas estão entrando e fazendo esse sucesso? E quanto essas músicas também te impactam? Você gosta desse estilo musical? Eu gosto desse estilo desde que eu comecei a ouvir, né? Ah, E ainda mais por influência do meu pai. obviamente, né? E nesse universo do mundo geek, frequentando as feiras e tudo mais, eu não descobri assim sozinha. Eu já descobri entrando no universo. E aí Tá. eu vi que esse mundo existia. Mas quando eu fui pesquisar, é um mundo assim, gigantesco. Nossa. É Nossa. um mundo assim impressionante que você fala, meu, que música é essa? Que dança é essa? Que interpretação é essa das meninas? Né? Que presença. É uma coisa muito impactante e eu acho que hoje em dia, até mesmo a galera, por exemplo, dos Estados Unidos, os artistas se impressionam tanto que já estão copiando eles. Ah, certamente. Então, certamente. nossa, eles estão fazendo tudo muito parecido agora. Porque eles eram muito fora da caixinha, Sim. era muito fora do normal. Sim, sim. Né? Mas num lado bom, num lado positivo. Aliás, em tudo, né? Porque hoje se copia o mangá e o anime também, né? Aham. Então todas as influências artísticas de cultura pop, hoje eles são a referência, né? Sim. Videogames sempre foram. Sim. Então é a Eles mesma são coisa. muito tecnológicos, parece que eles pensam 10 anos à frente, 10, Certamente. 20 anos à frente, Certamente. né? Eu vejo isso quando, assim, eu não pego só as músicas atuais, né? Você citou, nesse universo é muito vasto. Quando eu vou para trás, começo a ver as músicas do início dos anos 90, anos 80, anos 70, você vê o que já era produzido de coisa legal. Nossa, muito. Nossa, quanto eles já estavam na frente em termos de música, assim, coisas Sim, incríveis. Sim. O que a gente está consumindo hoje, em termos de K-pop, J-pop, é que eles já tinham lá atrás. Exato. Eu acho que assim, o que está acontecendo hoje era coisa de 15 anos atrás. Que a gente já escutava quem pesquisava, né? Porque hoje que está mais bombado ainda. Sim. Mas quem já estava nesse universo escutava eles fazendo há 15, 10 anos atrás, que é até quando eu comecei a vê-los. E hoje em dia o pop que está internacionalizado, sem ser o K-pop e J-pop, sim. o pop mesmo, Sim. tá muito parecido. Tá igualzinho, praticamente. Tá. Com a diferença que pra gente é novidade. Pra eles, já, como você disse, já estavam fazendo isso há bastante tempo, né? É isso. E, obviamente, num evento que tem comics no nome, eu sou obrigado a puxar o assunto, né? Quais são os teus quadrinhos favoritos? Meus quadrinhos favoritos. Eu gostava muito
do Motoqueiro Fantasma. Ah, que legal. Gosto muito da Marvel. Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha. É. Aliás, várias vezes se encontraram nas revistas, né? Homem-Aranha e Motoqueiro Sim. Fantasma. Eu adorava as edições que eles apareciam, né? Tem expectativa de ver de novo o Motoqueiro nos cinemas? Olha, teve o primeiro, eu adorei, o segundo eu já não gostei. Não, também não. Não deu. Não. Não sei o que eles fariam no terceiro, mas seria muito legal. Eu acho o ator super divertido lá, o Nicolas Cage que Aham. fez, super divertido. É. Mas o segundo filme não é tão bom, né? Quem sabe agora? Homem-Aranha você gosta do cinema? Eu vi todos no cinema. Você gosta de todos? Os mais recentes também? Gosto. É. Eu acho assim, o universo, né, do Homem-Aranha já muito, muito incrível. O quanto que esse Ele é crescimento... divertido também, né? E quanto que esse crescimento da Marvel, ele ajuda, no caso, os eventos crescendo, o pop crescendo, quadrinhos crescendo, séries crescendo, ou é uma questão inversa? É o fato disso tudo estar crescendo que a Marvel cresceu junto. Ela é pioneira nesse sentido, ela ajuda no crescimento ou ela embarca nesse crescimento? Olha que pergunta difícil. Nossa, eu acho que é um combo de tudo, né? Um pouco de tudo, né? Eu acho que foi no fluxo. Foi, O né? fluxo foi acontecendo. É. Ela foi crescendo junto e as coisas foram acontecendo tudo junto. Que a gente Ela tava- iniciou, É. tipo, teve o meio e continuou crescendo. Que aqui mais cedo a gente estava lembrando dos tempos idos que não era tão popular ser geek. Não, Não era era, né? vergonhoso. Nossa. Você passou por algumas vergonhas? Conte algumas das Era vergonhas. xingamento, né? Muito. Nerd, só nerd. Nossa. E não era nem geek que falava, era nerd, Sim. né? Aliás, foi mudado para tentar tirar um pouco do preconceito, né? Sim, A gente adaptou para geek para tirar o preconceito que havia com o termo pra nerd, ficar né? mais cool. É para ficar mais. A gente tinha que esconder, né? Sim, Que gostava, via escondido. eu escondia bem. E qual que é a importância de eventos como esse para quebrar esses preconceitos, né? Que aqui o pessoal descobre que existe uma tribo, as pessoas gostam, você consegue conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, né? Qual que é a importância dos eventos nesse sentido? Eu acho que a maior importância não é nem as pessoas encontrarem com as suas próprias tribos. Porque eu acho que a própria tribo que gosta das mesmas coisas já são as pessoas que se conhecem, né? É você também ver que até a pessoa que não é, nunca foi geek, também gosta. Também tá Ah, aqui, sim. também tá prestigiando, também tá gostando do movimento. Eu acho que isso é muito legal, pra não ficar aquele grupo seleto, sabe? Ah, E sim, certamente. você vê as famílias, todo mundo tá aqui com o mesmo objetivo, né? De se entreter e dividir gostos. Aliás, você é a prova disso, né? Tua família está aqui, Exatamente. né? Então, A quer dizer, é prova uma coisa viva. muito maior, né? Aham. Uma coisa muito maior. Aliás, eu adoro quando eu vejo o pessoal mais adulto vindo com as criancinhas nos eventos. Bem pequenininhas Ai, mesmo. a coisa mais É, linda. não, eu adoro, assim, você vê. Elas se divertem. Se divertem, né? Aham, E daí vai ficar para muito. sempre. Daí, com certeza, mais para frente, eles que vão trazer os netos do Sim, pai que trouxe eles, né? Com certeza. E Vai continuar, né? Vai continuar, né? É. Que continue mais tempo, né? E você continue também mais tempo atuando, cantando, Amém. cada vez mais crescendo na Amém. carreira. Que a Vai gente ser. torce muito por você. Amém. Muito obrigada. Você sabe que na casa aqui o espaço está sempre aberto. Obrigada. Para você, para o pai. E foi, pra qualquer foi projeto. um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Após 3 anos, mas estamos aí. Estamos aí, né? Tamo aí. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. E agora esperando a tua apresentação lá no palco. Vou te liberar aqui para você se preparando. É Obrigado, isso, então. Cília. Obrigada, viu? Meu poder envolve vai ao chão. Da minha água flui fractais de vento em confusão. Um pensamento se transforma em cristal. Do que ficou pra Frio não vai mesmo me incomodar. Obrigada, gente. Que linda. Obrigada. Boa tarde, estamos aqui ao vivo no evento Vale Fest Comic e hoje eu estou aqui com o
Capitão América. Olá, Denis. Boa tarde a todos. Me diz uma coisa, quanto tempo você faz essa você se fantasia de Capitão América, né? Olha, Denis, há 8 anos eu levo a alegria do super-herói a hospitais, a creches, sempre levando a fé, o amor e a esperança às crianças e aos adultos internados também. Sempre mostrando para ele que nós temos que ter esperança. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu estou há 8 anos nessa caminhada como Capitão América e há 28 como Doutor da Alegria também. Olha que bacana. Você, além do Capitão América, você tem alguma outra fantasia? Fora o palhaço, que é o Dr. Soneca, é o Capitão América. São meus 2 personagens principais, Capitão América e o palhaço Soneca. Que bacana. Você disse para mim que trabalhou com autista e pessoa com síndrome de Down? Isso, nós fazemos... Eu sou da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e ali nós fazemos um trabalho com crianças autistas, síndrome de Down, chamado Caminhada Inclusiva. Todo ano a gente faz essa caminhada com as crianças, sempre levando a figura do Capitão América, para mostrar que há esperança. E eu sempre digo que fazer o bem só nos faz bem. E com certeza, isso é verdade. Há uma frase também, Denis, que eu gosto muito, que diz o seguinte, que as guerras se lutam com armas, mas são vencidas por homens. E o que eu quero dizer para vocês com essa frase, dizer que as guerras hoje em dia, é as guerras contra o analfabetismo, é contra a fome, e nós temos as armas nas nossas mãos. E temos que realmente saber usá-las. Como que vamos usá-las? Fazendo sempre o bem ao nosso semelhante, olhando sempre para ele conforme gostaríamos de ser ouvidos, de sermos vistos também. Então, Denis, fazer o bem sempre vai fazer bem para qualquer pessoa. Verdade, verdade. Você ainda se vê no futuro, ainda se fantasiando de Capitão América? Com certeza. Iremos ainda durante muitos anos estar levando essa alegria a todas as crianças, a todos os adultos, sempre fazendo o que nós temos que fazer realmente. Lógico, já foi, mas já foi. Esqueci de ligar o despertador. Tudo bem. Tá, vamos. Tá bom. Não, tem mais... Então, assim, depois você participa de vários eventos além deste? Sim, nós tivemos presente em alguns eventos aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, em Jaquerí, em Pindamonhangaba, já tivemos na cidade de Caçapava, na cidade de Cruzeiro, sempre levando a figura do super-herói para mostrar que temos que acreditar na nossa nação. Tá? E quando o Capitão América é um símbolo de uma nação, ele aparece em algum festival, ele mostra que devemos honrar a nossa nação. E hoje nós temos que acreditar que nós somos o futuro da nossa nação. Então nós temos que fazer esse trabalho, acreditar sempre, fazer a nossa parte, porque se cada um deles fizer a sua parte, teremos com certeza um mundo bem melhor de se viver. Verdade, isso é muito verdade. Assim, você, como você está curtindo o que você está achando desse evento em específico? Né? Olha, o Vale Comics está sendo um evento grandioso, estou vendo grandes trabalhos sendo feitos aqui hoje, entre eles o nosso amigo dublador que estava nos apresentando de agora, o rapaz que mexeu com os teclados, agora vai ter o concurso de cosplay. Isso é um grande incentivo à nossa juventude, às nossas crianças, mostrar que nós estamos ainda, temos condições de fazer algo para poder tirar essas crianças, esses jovens das drogas, que o mundo lá fora ele oferece muitas coisas ruins. Mas quando alguém resolve fazer um trabalho igual esse, mostrar que nós temos que nos valorizar, isso faz a diferença, Denis, e muito. Obrigado, foi muito legal você ter falado, agradeço a sua participação. Obrigado, estamos na cidade de Cruzeiro, temos nosso Instagram, que é Capitão América Cruzeiro, nos sigam, que estamos lá para fazer realmente a diferença. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. Nós que agradecemos a sua presença.
Olá pessoal, estamos de volta aqui no Vale Comics. Aqui comigo a vencedora do concurso cosplay da edição deste ano, Ari, não é? Isso, Ari. Ari, você qual que é a origem do seu nome? Você disse o seu nome, né? Meu nome é Arinara. Arinara. Então a origem do meu nome é indígena. Indígena. O significado é árvore do sol. Uau! Aí eu brinco que eu sou um cacto. Mas da onde que veio essa inspiração dos teus pais nessa hora de... Meu pai é caminhoneiro e ele, numas viagens que ele teve a trabalho lá em Mato Grosso, agora não sei se era Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, ele quebrou um caminhão, aí uma família indígena ajudou ele, assim, resumindo, bem resumindo. Nossa, que história! Aí ele tinha 3 filhos e uma das filhas tinha meu nome. Aí ele falou assim, ó, como homenagem, minha primeira filha vai se chamar Arinara. Meu nome era pra ser Maria Carolina e virou Arinara Carolina. Uau! E falando em homenagens, você venceu esse ano com os cosplay, que também é uma homenagem, né? Conta um pouquinho disso. Sim, essa homenagem eu fiz pra minha mãe, porque minha mãe é apaixonada pela Malévola. E em 2018 a gente estava escolhendo lá que todo ano eu faço um cosplay. Porque não dá pra fazer todo mês por questões financeiras. Então eu junto dinheiro pra fazer uma vez por ano cosplay, e eu faço alguma coisa bem mais trabalhosa. Aí ela, tipo, tava com algumas dúvidas entre um anime e outro filme. Como ela é apaixonada pela personagem, eu também gosto muito da personagem, eu falava assim, que tal a Malévola? Ela falou brincando, eu falei, não, vamos fazer a Malévola. Aí eu mandei fazer com uma pessoa de São Paulo, o nome dele é Leon Martins. Ficou muito bom o cosplay dele, que ele fez, para 2018, mas entrou a pandemia, infelizmente foi pro armário e pena, entrou com poeira, eu tive que trocar tudo, então eu refiz uma reforma. Refiz o cajado, refiz a asa, então hoje está repaginado. E nessa repaginada você acabou levando o prêmio, você vê a evolução. Sim, eu estou muito feliz com isso. E conta um pouquinho, como é que é essa evolução, né? Você tem a ideia, a concepção, começa a trabalhar, vai modificando com a passagem do tempo, como é que funciona esse processo criativo? Então, eu estudo o personagem e vou procurar referências. Os outros personagens que eu fiz mesmo, que eu mandei a costureira que foi mais perto, essas coisas, eu estudo tecido que chegava mais perto da personagem, porque normalmente a gente não sabe qual que é o tecido que o personagem está usando, porque não se sabe. Ou é filme que você tem mais ou menos uma noção, mas quando é desenho não tem essa noção. A Pocahontas eu usei algo que remetia mais a um veludinho, que é o suede. Eu fui atrás do tecido, pedi pra costureira fazer isso. Minha mãe me ajudou a fazer o colar dela, que era de pedras, essas coisas. Então a gente olha a história do personagem e tenta trazer o mais possível da realidade. Mesma coisa um Pokémon que eu fiz, que é o Rondon. Ele é um cachorro, um cão do inferno. Então pra imitar aquela pele eu usei um veludo, pra fazer uma pelinha de cachorro. Uau, que legal. E pensando nisso, né, dos teus cosplays, como é que foi o início? Qual foi o teu primeiro? Da onde que veio essa vontade? Não, quero fazer. Então, eu sempre tive vontade desde pequena, mas a minha mãe sempre foi um pouco mais rígida. Não vou te levar, não tenho tempo, não temos condições financeiras ainda. Então, acho que não é pra você agora. Eu entrei na faculdade em 2015 e aí eu comecei a fazer amizade. Em 2016 eu coloquei em prática meu primeiro cosplay, que foi uma Lolita. Na verdade, foi finalzinho de 2015, começo de 2016. Aí eu vi que não era aquilo que eu queria, minha mãe também me ajudou, a gente fez um vestido que eu tinha no guarda-roupa. Ela fez a coroa, uma tiara que colocava. Ela fez a maquiagem, então, tipo, minha mãe me ajudou bastante com isso. Aí eu fiz algumas versões que a gente chama de cos-armário, que a gente pega a roupa que tem no armário. Sim. E ver que se encaixa com o personagem. Sim. Eu fiz praticamente quase todas as versões femininas do Sobrenatural. Eu fiz o Crowley, o Castiel. Nossa, que legal. E o Sam. Aí eu falei, acho que tá na hora de eu investir um pouquinho. Aí minha mãe me ajudou a investir nesse, e foi o primeiro, foi a Pocahontas, que eu sou apaixonada. Eu tenho até coleção de Funko. Aí depois eu fiz o Rondon, que é uma versão humanizada do Pokémon. Porque a gente tava jogando na época do Pokémon, que saiu o Pokémon Go, né? Eu falei, vou fazer um Pokémon que eu gosto. Aí foi ele.
Aí, como eu falei, a Malévola foi mais uma homenagem, juntou o útil ao agradável. É engraçado, você citou, né, que no início sua mãe era resistente, mas você está contando em todos os momentos que sua mãe está sempre te ajudando, né? Tá, Como é que tá foi esse sempre presente. processo para ela? Essa descoberta, não, pô, isso também é bacana, isso também é legal. Meu, eu acho que ela não consegue hoje me ver sem praticar esse hobby. Que legal, né? E ela é aquela pessoa que tem muito preconceito ainda com o hobby. E as pessoas falam assim, é louco, você vai acabar com a sua profissão. As pessoas têm que saber separar o lado profissional da minha vida particular. Sim. E ela é a primeira pessoa a me defender, levantar a bandeira e falar assim, não tem nada a ver, isso não é coisa de gente maluco. A gente ganha primeiro campeonato que eu ganhei, primeiro desfile que eu ganhei na minha vida. Não. E ela tá, praticamente, a gente foi no AF, eu levei ela no AF, primeiro evento grande que a gente foi juntos. Eu já tinha ido em outras vezes, mas ela foi. Ela estava aqui há pouco tempo também. Sim, você estava contando para mim, né? Mas tá muito frio. Ela foi embora antes de te ver receber a premiação. Sim, antes de ver. Tá muito frio, ela foi embora. Então avisa para ela em casa. Mãe, eu ganhei o prêmio. Mãe, eu ganhei o prêmio. Muito obrigada por me ajudar. Eu não estava presente, mas estava presente em Não, todos ela os outros estava sentidos. presente espiritualmente. Certamente. Você citou Pocahontas, citando a Malévola. Você provavelmente gosta de Disney, né? Eu sou um pouquinho... Deu para perceber que existe uma certa conexão aí, né? Tenho. Eu sou apaixonada pela Disney. Pela Disney, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho mais com o pé da Disney do que com os outros. Olha que eu gosto de anime, gosto dos mangás, gosto de ver filme, mas a Disney me cativa de um jeito que... E não tem como, né? Não tem como. Não tem como, né? Aliás, fora isso, fora a questão da Disney, você citou os animes, o que mais você gosta? Filme mesmo? Quadrinhos? Você Sim, pega uma gosto coisa? de quadrinhos também. Eu tava lendo Beastar, e tipo assim, eu tô louca pra fazer a Haru, que é a coelhinha. Sim, sim. E tô tentando puxar o meu marido pra fazer o Legoshi, que é o lobo. Seria perfeito. Aí ele joga um jogo que é no seu... Eu não lembro o nome, que é do Hades. Tá. É alguma coisa do Hades, que é filho do Hades, que tá lá jogando. Eu me apaixonei pelo Orfeu e pela Persephone, que é dois personagens gregos, e ela é maravilhosa. A pele dela parece meio de... como se fosse uma árvore. É um dos futuros cosplays que eu quero fazer, mas só tá ainda no papel porque vai ser difícil. Mas você consegue. Com a ajuda da tua mãe, Sim. que tá aí sempre. Voltando na questão do cosplay, o que você mais gosta no cosplay em si? O que é importante pra você? Eu sou apaixonada nessa parte de interpretação. Eu queria ter feito teatro na faculdade, mas eu acho que não ia dar muito certo, não. Aí eu parti para outro ramo. E eu sou apaixonada por poder estar um dia como seu personagem. E outra coisa que eu gosto bastante é ver a reação das crianças, ou dos pais, ou do público em geral. Teve um evento em julho que eu te falei, a mãe, vai lá tirar foto com a Malévola. Aí a criança, não, mas vai lá. Aí eu perguntei, você quer tirar foto comigo? Mas eu posso tirar foto? Pode, qualquer idade pode vir tirar foto com a gente. Só não é legal tirar foto quando a gente tá comendo, com essas coisas. Sim. Mas, pode vir. Ela ficou toda feliz, parecia uma criança vendo... Certamente, né? E eu acho que, assim, isso é importante, a gente citou o caso da família, né? A tua mãe dando apoio, no caso, né, a mãe trazendo a sua criança. A importância desses eventos também é um pouco disso, né? Você não só apresentar a cultura, mas tem essa questão de unidade. Nós estamos na mesma tribo aqui, vira uma família, e tem as famílias que também passam esse amor, esse gosto pela coisa para suas crianças, né? É aquela coisa, gente do cosplay, a gente tem muita rixa às vezes. Mas o cara chega assim, eu preciso de uma cola. Vou lá e te dou a cola. Se eu tenho na minha bolsa, eu vou te entregar a cola. Minha mãe já ajudou várias vezes a pessoa, tipo, me ajuda aqui, tia, porque tá caindo na minha roupa. Minha mãe foi lá ajudar, porque é a mesma coisa que ela não queria que a filha dela... Passar por isso, né? Passar por isso, ela não vai deixar outra pessoa passar por isso também. E fora tudo isso, o que você mais gosta dos eventos? Tirando se apresentar com cosplay, a importância, o que você mais gosta? Eu adoro ver as feirinhas. As feirinhas? As feirinhas, eu adoro de pegar aquelas coisas que a gente não consegue encontrar em canto nenhum, mas encontra na feirinha. Nossa, certamente. Então, adoro ver as coisinhas diferentes. E adoro comida. Não tem como, né? Não, a comida é maravilhosa. Hoje você aproveitou alguma coisa? Um pouquinho que eu posso comer, eu aproveitei. Eu tô passando fome aqui, eu tô cercado de comida boa, mas não posso comer. Tá muito bom. Tá bom o yakisoba? É muito bom o De yakisoba. referenda? Olha, tá. Então eu vou arriscar daqui a pouco.
Muito obrigado por essa Prazer é entrevista. meu. Parabéns pela Obrigada. premiação. E parabéns também para sua mãe, né? Não, minha mãe Te tá de fez, parabéns. primeiro por ter te feito, segundo por ter te ajudado. Obrigada. Obrigado, gente. Daqui a Tchau, pouco tchau. voltamos com mais novidades no Vale Comics. Que contagia, universo paralelo com emoção. Emoção, muita emoção. E fantasia, cultura pop na mais alta categoria. E do seu game favorito, cosplay você cria. Vale Comics, nome da magia. Vale Comics, que contagia, universo paralelo com emoção. Emoção, muita emoção. E fantasia, Vale Comics, Vale. Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics, Vale Comics. Estamos de volta agora nessa despedida no nosso primeiro programa aqui no Vale Comics. Você está triste, Wesley? Tô. Eu quero mais. E você, Denis, você quer mais? Tô triste, tô com saudade já. Então não se preocupe que a gente vai matar essa saudade, que teremos mais um programa recheado de novidades direto do Vale Comics. Até o próximo programa, pessoal. contagem